Olha, vamos conversar então com a Gabriela Guedini, que é nutricionista, que já preparou aqui algumas opções pra gente fazer uma alimentação equilibrada sem glúten. Obrigada por ter vindo, viu, Gabi? Obrigada. É muito bom recebê-la. A Gabriela realmente é uma nutricionista que a gente confia e vai te ajudar agora, viu? Então, você que é celíaco, aproveita. Muito obrigada pelo convite, Clau. Vamos falar então um pouquinho sobre os substitutos do glúten, né? Como o Dr. Ricardo comentou. Então, temos que excluir completamente o glúten da alimentação. Que normalmente está presente no trigo, na cevada. O glúten, na verdade, Clau, ele é uma proteína especificamente do trigo, mas ele é dividido em duas frações, a gliadina e a glutenina. Quem está completamente envolvida na doença celíaca é principalmente a gliadina, mas existem algumas estruturas de proteína, quimicamente, que são muito tóxicas também na doença celíaca. Que essas proteínas normalmente estão presentes aonde? Na aveia, no centeio, na cevada, no malte. Então, muitas vezes a gente tem que restringir todos esses alimentos, mas não necessariamente, além do trigo, eles são fonte de glúten? Não, mas principalmente por conta da presença dessa proteína que é muito semelhante à gliadina. E às vezes na embalagem, então, nem vai vir escrito contém glúten. A gente é que precisa saber mesmo e evitar. Exatamente. Alguns produtos é obrigatório por lei, que é uma lei que saiu em 1992, depois foi reestruturada essa lei, tem que conter essa informação. Mas muitas vezes alguns produtos acabam não contendo. Então, o que cabe ao paciente com doença celíaca? Tá perguntando ao fabricante se realmente contém ou não, porque é um risco muito grande. E não necessariamente se contém o glúten, pelo que eu entendi, mas se contém a proteína. Exatamente, a gliadina, que é uma fração do glúten. Porque a gente vê nas embalagens com alguma frequência escrito contém glúten, não contém glúten, né? Isso. Mas aí no caso de ser só a proteína e não necessariamente o glúten, Exatamente. a gente precisa pesquisar um pouquinho mais. Perfeito. Tá, então é bom a gente ficar atento em relação a que alimentos, esses industrializados e prontos? Principalmente pães, massas, dependendo do arroz, muitas vezes, ou até mesmo da intolerância desse paciente, evitar o processo de contaminação, que muitas vezes o arroz também tem, mas não necessariamente o arroz tem o glúten, tá? Mas principalmente pães, massas, biscoitos, molhos, muitas vezes tem molhos que eles engrossam na sua elaboração com a farinha de trigo, que é o grande responsável pela doença celíaca, pela tolerância. Então, é importante evitar todos esses alimentos. A aveia também é importante. Então, muitas vezes você acaba engrossando ou fazendo um mingau para o seu bebê. E esse bebê, muitas vezes, já apresenta uma certa intolerância desde pequeno por conta da aveia. Então, é importante sempre evitar todos esses alimentos. Macarrão, bolo. O grande desafio é, muitas vezes, numa festa infantil, que a gente costuma dizer, né? Porque tem todos esses alimentos, o bolo sempre com a farinha de trigo. Então, a gente tem que dar uma boa evitada. Ok. Aí você fala, puxa, mas como é que eu vou comer uma coisa gostosa? Como é que eu vou trocar a minha massa? O que então a gente pode propor, Gabi? Por exemplo, no caso da massa, hoje temos a opção do macarrão de arroz. Esse aqui é o macarrão de arroz e esse não tem glúten? Não tem glúten. Tem outros também que não tem glúten ou só o macarrão de arroz? Principalmente o macarrão de arroz. Macarrão de arroz. Ou muitas vezes o macarrão de quinoa, que hoje já tem em alguns supermercados. Mas encontramos mais facilmente o macarrão de arroz. E o cozimento é do mesmo jeito e a gente faz da mesma forma? Perfeito. Ok. Aqui o que a gente tem? Temos aqui a fécula de batata, que serve muitas vezes para engrossar molhos. E é um excelente produto, porque realmente ele não contém glúten. A batata você pode consumir tranquilamente, que não tem glúten. Tá, então a gente pode trocar, no caso da farinha, na hora de engrossar, pela fécula de batata. Perfeito. Tá. Aqui é a quinoa. Quinoa. A quinoa, que você pode usar a quinoa tanto em grão, como também em flocos. Um excelente cereal na alimentação, muito semelhante ao amaranto. Tá? Que é outro cereal também muito importante. E você pode fazer risotos com a quinoa. Deixa eu colocar o amaranto aqui do ladinho da quinoa. Pode substituir a quinoa, o arroz pela quinoa, também que fica delicioso. E o valor nutritivo da quinoa em relação ao arroz, como é que é? Perfeito. Exatamente o mesmo valor nutricional, muitas vezes até com mais fibra,
né, comparado ao arroz branco, né, o arroz refinado, ele é extremamente grande em termos de valor nutricional. Tá, e a gente tem inclusive algumas receitas com quinoa, eu já fiz salada de quinoa, você pode fazer mesmo quentinha, com franguinho desfiado, fica ótimo. Perfeito. Né? Bem temperadinho, até pura, vai bem. Exatamente. E aí é uma boa troca, então, para quando você quer evitar o arroz, já que muitas vezes o arroz tem glúten. Perfeito. Agora aqui é a tapioca. Tapioca também completamente sem glúten, então substitui muitas vezes o pãozinho ou aquela torrada, né, que muitas vezes você fala, mas o que eu vou consumir então, por exemplo, no lanche da tarde? Pode muito bem preparar uma tapioca que você está isenta. Tá. Agora a tapioca, a gente faz, vamos imaginar uma frigideira, uma tapioca redonda, que fique mais ou menos do tamanho de um pratinho de sobremesa. Ele equivale a um pãozinho, é menos que um pãozinho? Quantas tapiocas a gente pode comer para fazer essa equivalência mesmo? Exatamente. Equivale, essa quantidade que você comentou, equivale a 2 fatias de pão integral que a gente compara, então né? é uma tapioca? É uma tapioca. Tá, não mais do que isso. Mesmo porque é carboidrato, então aumenta o peso, aumenta a gordura do Mas mesmo também jeito. dá saciedade, Dá do saciedade. mesmo jeito que o pãozinho, né? Porque às vezes você Perfeito. sofre aí por falta do pãozinho. Existe pão sem glúten também, não é? Também existe pão sem glúten, Não é tão biscoito sem fácil de glúten. achar, mas a gente já sabe que tem biscoito sem glúten, pão sem glúten. Exato. Ainda bem que hoje a indústria está trabalhando a favor dos celíacos, né? Isso é Exatamente. muito bom porque oferece mais qualidade de vida. A farinha de milho. A farinha de milho substitui muito bem, por exemplo, você quer preparar uma granola, mas a granola muitas vezes tem aveia, tem o cereal, né? Então acaba comprometendo um pouquinho. Então a farinha de milho, né, principalmente em flocos, você pode fazer uma granola com esses flocos de milho, que fica uma delícia. E associar, por exemplo, as oleaginosas, castanha do Pará, castanha de caju, pode também associar o amaranto, um pouquinho de quinoa e fica uma granola super nutritiva. Dá até para você fazer uma farofinha com essa farinha de milho, viu? Perfeito, Que também fica fica bem uma delícia. gostosa. E aqui, olha, a gente tem a farinha de arroz. A gente consegue fazer a troca pela farinha de trigo? Perfeito, perfeitamente. Claro, fazer pães com essa farinha de arroz, né? Ou até mesmo, como eu comentei anteriormente, engrossar molhos com essa farinha também é muito bom. E é um excelente alimento em termos de valor nutricional. Riquíssimo. E bolo, dá nutriente. certo fazer com farinha de arroz? Dá certo, Gabi? dá certo. Do mesmo jeito, a mesma mesmo quantidade jeito. ou não? Muda a Muitas receita? vezes você tem que fazer até mesmo um meio a meio, né? Fazer metade farinha de arroz com uma combinação da quinoa. Tá? Então é importante fazer essas combinações e ir testando, né? Porque não necessariamente vai ficar a mesma consistência, né? Porque altera bastante até mesmo a consistência do próprio produto. Tá. A gente tem algumas perguntas dos telespectadores que eles têm dúvidas. E aí uma delas é, pão de queijo tem glúten? O pão de queijo, na verdade, é feito com polvilho. Então, polvilho é um alimento também bem bacana, que não contém glúten. Então, não contém glúten. Agora, precisa saber se esse pão de queijo é só com polvilho mesmo, se essa receita não foi feita de forma diferente. Porque outro dia mesmo eu fiz um pão de queijo delicioso, por sinal, mas feito com batata. Que é purê de batata, que não tem glúten também na batata, né? Mas eu estou te falando só de receitas. Então, é bom você ficar atento e perguntar. Vai saber se a pessoa não faz um pão de queijo com farinha de trigo, né? E muitas vezes até existem padarias ou existem empresas, padarias que se propõem a elaborar produtos sem glúten, mas muitas vezes no preparo tem uma contaminação muito grande. E sem perceber, o padeiro muitas vezes acaba contaminando. Na mesma assadeira que ele prepara o pão sem glúten, ele prepara o pão normal com uma farinha de trigo. Então já tem uma contaminação. Nossa, e é desse jeito? Sutil assim? É, sutil assim. Quem muitas vezes tem a intolerância não pode nem muitas vezes tocar no alimento, porque ele já tem alguma reação imunológica. Puxa vida. E as reações, o médico falou que são principalmente diarreia? Diarreia, distensão abdominal, muitas vezes vômitos. Então, isso pode ser leve, Gabi, pela sua experiência em consultório? Tem muita gente que chega ao consultório sem nem imaginar que tem essa intolerância? Chega bastante. Claro, e está aumentando cada vez mais o número de pacientes que chegam com essa intolerância e que muitas vezes não percebeu, passa despercebido. Porque, querendo ou não, uma diarreia não necessariamente pode ser só a intolerância ao glúten. Pode ser, às vezes, uma intoxicação alimentar ou muitas vezes deixa passar, né? Deixa passar em branco. Então, tem sim uma intolerância que é grave, né? Tem uma reação. Muitas vezes chega com uma dermatite também, que é uma das reações da intolerância ao glúten, é a dermatite. E aí, muitas vezes a gente encaminha para o dermatologista, um especializado nessa área, para investigar mesmo se é realmente a causa da intolerância do glúten. Muito bom. E aqui, olha, as barrinhas. Barrinha de cereal é uma opção de lanchinho
prático que todo mundo coloca dentro da bolsa e hoje a gente tem as barrinhas sem glúten. Perfeito. Que a composição é farinha de arroz muitas vezes e também as oleaginosas, que oleaginosas não contém glúten. Então sempre tem que ser barrinha de cereal, somente com flocos de arroz e uma combinação com quinoa ou muitas vezes com amaranto também, no máximo uma farinha de milho também, os flocos, mas não comprar aquela barrinha de cereal onde a composição tem principalmente aveia. Ok. Tem algum cuidado que quem tem a doença celíaca precisa ter com frequência? O médico falou da incidência de osteoporose em quem tem doença celíaca. Então, eu fico imaginando que quem tem uma doença como essa deveria dar uma atenção maior ao cálcio, à vitamina D. É isso? Perfeito, exatamente, Cláudia. Porque o que acontece? A intolerância ao glúten, ela acaba alterando as células epiteliais, como o Dr. Ricardo comentou. Essas células epiteliais, elas causam uma lesão, acabam descamando a parede do nosso intestino. E a parede do intestino delgado onde tem maior absorção do alimento e de vitaminas e minerais. Então, por isso que muitas vezes acaba comprometendo a absorção de cálcio, de outras vitaminas importantes, acaba tendo uma deficiência grande, principalmente do ferro. Então, por isso que a incidência, como o Dr. Ricardo comentou, tem uma incidência muito grande de anemia nesses pacientes. Né? E muitas vezes passa despercebido e não acaba investigando mesmo exatamente a causa. E a gente precisa investigar sempre, né? Porque eu quero que você tenha mais saúde, viu? Então, olha, valeu o alerta, saber que você tem todas as trocas possíveis para continuar fazendo uma alimentação gostosa, prazerosa, mas mais do que isso, com valor nutricional e equilibrada, tá Perfeito. certo? E a Gabriela Guedini pode te ajudar mais ainda através do Gabi Guedi, @gmail.com, Gabi Guedi com GH, @gmail.com, ou no 5083 4933 e o site é clinicagenesis.com.br. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. E pelas ajudado com mais informações. Até a próxima, Até a Gabi. próxima. Bom, né? A gente aprendeu um pouquinho? Então, gente, vamos colocar tudo isso em prática, tá? Ficar bem atento à nossa alimentação, cuidar realmente daquilo que a gente come, daquilo que a gente ingere.